Fala galera, último programa, aqui é o ponto que nós precisamos chegar como Missões Jovens Sarados. Se você chegou até esse programa, eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua perseverança, porque nós precisamos chegar aqui. Essa precisa ser a nossa meta enquanto sarados. Que fase é essa? A quinta fase é a fase do crescimento por multiplicação. Aqui se realiza plenamente, numa missão, aquilo que é o carisma Jovens Sarados. O que é essa quinta fase? É o crescimento por multiplicação. Nessa fase, nós, se vivenciarmos bem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta fase, nós vamos chegar aqui com todo o material humano e a graça necessária. Para quê? Para que as nossas missões sejam um fator estratégico e intencional de multiplicação. Essa quinta fase é aquilo que Paulo fazia com as comunidades que ele fundava. Essa aqui é a estratégia do Novo Testamento de crescimento e multiplicação de igrejas. E essa é a nossa fase, estratégia de crescimento e multiplicação de missões. Então todo regional, todo coordenador de missão, todo servo jovem sarado precisa contribuir para que nós cheguemos nessa quinta fase. O que é a quinta fase? O que é o crescimento por multiplicação? Nessa fase, a missão ela já não pensa mais o crescimento só de forma numérica, só simplesmente aumentar as pessoas que vêm para a sua missão. Ela começa a compreender que ela foi dotada por Deus de capacidade para gerar novas missões, novos núcleos de pessoas em lugares diferentes, para serem reprodutores do carisma Jovens Sarados. Então, aqui nessa quinta fase, o processo de planejamento da missão, ele já não se dá mais só pensando em crescer a missão, mas pensando como a missão pode ser suporte para o processo de multiplicação. Então, o que ocorreu na quarta fase, na terceira fase, né? A primeira e a segunda fase são fases de plantação, vamos dizer assim, né? De plantação da semente. Então, aqui nós estamos gestando os frutos que nós queremos colher depois. Na terceira e na quarta fase nós começamos a colher os primeiros frutos, mas essa árvore ainda está crescendo, ela está dando frutos, mas ela está crescendo, ela não está completamente madura ainda. A quinta fase é quando ela amadurece. Então, na terceira e na quarta fase nós desenvolvemos um processo de formação, um processo de discipulado, né? Tanto para enraizar pessoas quanto para formar lideranças. Por quê? Porque quando a gente chega aqui, né? Claro, na terceira fase eu posso ajudar uma missão? Posso. Na quarta fase eu posso ajudar uma outra missão, ou ajudar a plantar uma missão? Posso. Mas aqui a missão ela já se organiza de maneira consciente, intencional e estratégica para abrir novas missões. Como? Todo o planejamento dela é pensado não só como que eu vou crescer, mas como que eu vou ser um fator de multiplicação. Então, por exemplo, a missão ela pensa o Maranatá, mas ela não pensa só o Maranatá como ela pensa na terceira fase. O que é que ela pensa na terceira fase? Um Maranatá para crescer e como que eu vou discipular após o Maranatá. Aqui na quinta fase, a missão pensa assim: como que eu vou fazer um Maranatá para trazer mais almas para a minha missão e para que esse Maranatá seja um fator de multiplicação de missões? Eu vou, sei lá, abrir 150 vagas, 80 para a minha missão e 70 para abrir outras missões. Pode ser uma estratégia, né? Eu vou destacar pessoas da minha missão para ficarem mais ligadas ao regional, de maneira a dar suporte ao processo de multiplicação. Então, nessa quinta fase, a missão ela precisa pensar de maneira estratégica como ela vai usar os recursos dela, não só para crescer numericamente, mas também para fazer com que outras missões cresçam. Veja que ela se pensa não mais a partir de si mesma, mas a partir de um processo de criação e suporte de novas missões. Aqui, nessa quinta fase, para que ela mantenha esse processo de maneira sustentável, ela não pode deixar de fazer aquilo que ela já fazia na quarta fase, que é o quê? Sempre estar formando pessoas para discipular as almas que chegam e para desenvolverem a liderança de maneira discipuladora. Então ela precisa sempre estar nesse processo formativo, né? Que é formar pessoas capazes de discipular para atender a demanda de crescimento no carisma e no estilo de vida, e formar pessoas capazes, né, de liderar para quê? Para orientar. A missão ela vai precisar sempre desenvolver lideranças, né? Mesmo aqui na quinta fase, que é o que ela fazia já na quarta fase.
capazes de formar no estilo de vida e capazes de direcionar, de liderar, de ser referência no processo de missionariedade. Então isso não para na quinta fase. Veja, você ter feito isso na quarta fase, você começar a conseguir dar à missão uma estratégia discipuladora, uma estratégia multiplicadora, né, não exime você, não tira de você a responsabilidade de continuar formando pessoas para poder desenvolver, seja o discipulado, que é a formação de estilo de vida, seja a formação em termos de missionariedade, que é formar novas lideranças. Na quinta fase você tem que lembrar o risco quanto mais a missão cresce, né? Quanto mais a missão cresce, seja na terceira fase, na primeira fase Satanás ataca por quê? Porque é uma missão frágil, certo? A segunda fase ele vai tentar com a mentalidade medíocre, com a mentalidade tacanha, pequena, né? A terceira fase ele vai tentar quebrar as bases do crescimento. Na quarta fase ele vai tentar fazer você regredir pelo esfriamento espiritual. Na quinta fase o combate ele continua e é até maior. Ele vai tentar semear divisões, ele vai tentar semear o esfriamento espiritual. Por quê? Porque essa é uma fase em que a missão ela é um risco ainda maior para ele. Por quê? Porque ela não está só crescendo, ela está alcançando lugares que antes ela não alcançava. Então aqui a dimensão do ativismo, né? A dimensão do esfriamento espiritual, a dimensão da rotina, ou seja, de não cultivar a criatividade no Espírito Santo, a dimensão da rotina no sentido de, ao invés de ser intencional e estratégico, você começa a entrar no automático, ela pode também afetar a missão. Então tomar cuidado com essas dimensões é fundamental. Isso significa o quê? Manter a cultura da vida de oração, manter a formação para que haja uma vida de oração intencional e enraizada por parte dos servos e de maneira coletiva na missão, manter o discipulado, manter a intencionalidade estratégica, tanto na formação do estilo de vida como na missionariedade, é fundamental. Sem isso, a missão que chegou na quinta fase, ela vai regredir. Isso já aconteceu com algumas missões. Chegaram na quinta fase e porque elas não viveram aquilo que elas já viviam, que é formar pessoas discipuladoras, né? Pessoas com mentalidade de liderança discipuladora, pessoas referências na missão, por não formar liderança, o que foi que aconteceu? Aconteceu que essa missão, ela regrediu. Então, veja, o crescimento, para ele ser sustentável, ele precisa ser sempre acompanhado no investimento de pessoas, né? Aqui a missão ela vai se desdobrar em 3 campos. Na quarta fase ela se desdobrava em 2. Quais eram? Formar discipuladores e formar lideranças. É algo que ela já começou inclusive na terceira. Aqui ela tem que formar pessoas para serem discipuladores, para discipular outras pessoas. Ela precisa formar lideranças e ela precisa formar pessoas e liberar pessoas para atuarem estrategicamente na multiplicação. Esse processo de formação precisa ser constante também. Para quê? Para que essa missão, quando ela começar a formar outras missões, né, o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer o seguinte, ela vai formar missões da primeira fase para que essas missões também trilhem esse caminho. Agora imagine se nós começarmos a desenvolver essa dinâmica dentro dos jovens sarados. Missões que chegam na quinta fase, desenvolvem missões que vêm para a primeira fase, que passam esse caminho até a quinta fase. E essas missões, por sua vez, fazem o mesmo processo. Imagine o potencial multiplicador que isso tem e de maneira sustentável. Mas para que isso aconteça, nós precisamos viver bem todas essas fases. E veja, todos os elementos de uma fase, eles estão contidos na outra. Então, por exemplo, se o elemento característico da primeira fase é conhecer, aprofundar e viver o estilo de vida, isso não significa que nas fases seguintes eu não preciso fazer mais isso. Eu preciso, mas com uma dimensão maior, com desafios novos, né? A segunda fase é mapear aqueles pontos, né, estratégicos que eu preciso para crescer, tanto no carisma quanto na missionariedade. Isso aqui não some na terceira fase, isso simplesmente é assumido diante de desafios maiores, que é o desafio do crescimento. Então aqui eu preciso formar novas referências para responder ao desafio do crescimento. Isso eu levo para a quarta fase também. Na quarta fase eu já começo a formar as lideranças, né, pensando na transição, pensando num processo, né, até de transição de missão, de funções. Pessoas que estavam na liderança aqui talvez vão ter que sair para dar suporte a uma outra missão, né? Então aqui tudo que eu vivi na primeira, na segunda, na terceira fase eu assumo aqui, dou uma amplitude maior. E na quinta fase, por excelência, aqui eu assumo toda a vivência da primeira até a quarta fase, introduzo aqui, entro numa estratégia intencional de multiplicação
E além disso, eu vou formar pessoas para o processo de multiplicação. Além de formar pessoas para discipular e, portanto, discipular outras pessoas. Além de formar pessoas para liderar e, portanto, ter uma liderança com a mentalidade sarada, discipuladora, eu vou formar pessoas para serem suporte intencional, estratégico para novas missões. Então, a partir disso, eu chego na quinta fase. E para eu continuar essa quinta fase e não decair, eu preciso viver tudo aquilo que está na primeira, na segunda, terceira e na quarta fase. Com isso, nós atingimos a maturidade do que é ser uma missão Jovens Sarados. Para eu chegar da primeira até a quinta fase, quanto tempo demora? Óbvio que isso não se dá de um dia para a noite. Isso é uma tarefa que talvez dure 2, 3, 4, 5 anos. Mas nós precisamos ter essa intencionalidade a todo momento na nossa mente. Se nós tivermos essa intencionalidade constante, presente e a cada momento nós fizermos uma avaliação de onde estão as nossas missões e que passos nós precisamos dar para avançar, se nós não deixarmos isso de lado e colocarmos isso em prática de maneira constante, com certeza as nossas missões, cedo ou tarde, elas chegarão àquilo que Deus sonhou. E o que Deus sonhou é que a sua missão seja uma missão multiplicadora. Agora cabe a você, servo, a você, liderança, assumir esse desafio, trazer esse conteúdo para as pessoas da sua missão, formarem em oração um pacto com Deus e com as pessoas da sua missão, um compromisso para fazer com que a sua missão ela saia do lugar onde está e ela alcance o lugar que Deus sonhou. O Espírito Santo ele já tem a graça disponível para você fazer isso, mas ele precisa da sua colaboração, ele quis precisar da sua colaboração. Quantas missões nossas não chegaram porque nós não colaboramos? Talvez você não tivesse consciência dessa realidade, mas hoje você tem. E se você tem, a partir de hoje você é responsável para levar sua missão, talvez da primeira fase onde ela está, até chegar à quinta fase. É difícil? Mas Deus, Ele nos deu a graça quando Ele profetizou que nós seríamos uma geração multiplicadora. Isso significa que você tem a graça para sua missão ser uma missão multiplicadora. Nós contamos com você. Procure o seu regional, procure a formação nacional, o núcleo geral de missões. Nós estamos a seu serviço para ajudar você a viver o desafio que é ser uma geração apaixonada. Tamo junto, vamos que vamos.